Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dividendos. Você já pensou em montar uma estrutura de investimentos que te ajude na remuneração mensal ou periódica? Pois é. Mas eu acho que antes, para a gente poder esclarecer um pouquinho melhor, é lógico, precisamos falar sobre o que são dividendos. Dividendos nada mais é do que exatamente a distribuição de parte do lucro que as empresas, no caso, faz para os detentores dos seus ativos. No Brasil, nós temos uma regra de que as empresas devem distribuir, pelo menos, no mínimo, 25% do seu lucro líquido. Tá? Mas isso não é regra, isso é no Brasil. Então, mundialmente falando, quando você vai analisar mundo, isso não é uma realidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso não é uma obrigação. Tanto que nós temos empresas gigantes, inclusive, que não fazem distribuição de lucros. Né? Eles fazem o quê? Eles fazem um reinvestimento na própria empresa com o resultado que eles oferem. Né? Por exemplo, a Google ou o próprio Facebook. Então, são empresas muito grandes, consolidadas já no mercado, mas que não fazem a distribuição. Então, não é porque uma empresa que faz distribuição de dividendos que ela é uma empresa consolidada no mercado. Okay? Esse é um primeiro aspecto que a gente precisa observar. Aí, para quem investe em empresas que distribuem essa parte do resultado, vai perceber que já existem duas formas de distribuição mais tradicionais, que são exatamente os dividendos e o JSCP ou JCP. Qual que é a diferença desses dois carinhas aí? Os dividendos, eles são exatamente aquele recurso que é distribuído, mas ele é tributado na PJ, na empresa, antes da distribuição. Então, o investidor recebe aquele recurso isento de imposto de renda e não há necessidade de novos recolhimentos. Já no caso do JCP ou JSCP, você faz uma distribuição que é tributado posteriormente. Então, o investidor ele deve tributar aquilo em 15%. JSCP significa juros sobre capital próprio. E às vezes a gente vê a abreviação JCP, mas que acaba sendo não tão correta porque você omite uma das palavras. Ok? Mas então a diferença entre dividendos e JCP ou JSCP está exatamente no momento da tributação. No caso do JSCP, a empresa tem um máximo que ela pode distribuir nesse formato, que é 50% do lucro líquido. Ok, pessoal? Muito bem. Aí o investidor, ele precisa exatamente cuidar do que quando ele vai escolher uma empresa que paga dividendos? Ele observa muito o dividend yield. O que é o dividend yield? Nada além do que uma avaliação que você faz em relação ao que a empresa paga e ao seu preço do ativo. Então, digamos assim, é o dividendo que ele pagou sobre o valor da ação. É a taxa de dividendos, por isso dividend yield. Okay? Quando a gente vai fazer um investimento em ativos, você pode escolher uma linha de dividendos ou você pode escolher uma linha de crescimento. O que são ações, então, de dividendos? O que difere uma ação de dividendos de uma ação de crescimento? Está exatamente no destino que o cara dá para o lucro do negócio. Quando você vai estar falando de uma empresa de dividendos, ela vai fazer uma distribuição normalmente superior aos 25% do resultado, do resultado líquido, do lucro líquido, de forma que você acaba reduzindo naturalmente o capital para reinvestimento no próprio negócio. E a empresa de crescimento não, ela retém mais o lucro líquido justamente para fazer um reinvestimento. Ou porque ela é uma empresa que está em consolidação, em fase de crescimento, precisa de investimentos na parte de tecnologia, no que for. Enfim, é a destinação do recurso. Importante observar que toda vez que uma empresa ela distribui dividendos para os acionistas, existe uma correção no preço da ação. Então, sempre que você tiver um pagamento de dividendos, você vai perceber uma redução no preço da ação. Por quê? Ora, se você distribuir um pedaço daquele resultado da empresa, um pedaço do patrimônio dela, ela vai ter exatamente uma redução no seu valor dos ativos. Então, ou seja, a distribuição de dividendos ela vem com um custo lá no preço do ativo. Muito bem. Quando eu invisto em empresas de dividendos, o que eu faço com os dividendos que eu recebo? Lógico, muitas vezes você pode estar consumindo ele, mas qual seria o melhor formato de investimento? Seria exatamente você pegar aquele dividendo e aumentar a tua posição acionária naquele negócio. Ou seja,
Eu recebi aquele dividendo, eu vou lá e compro mais algumas ações. Consequentemente, eu vou ter mais ativos, na próxima distribuição eu vou receber uma parcela um pouco maior. E isso vai se tornando, né, uma bola de neve, vamos dizer assim, né? É o ganho exponencial. Então, dividendos reinvestido no negócio é a melhor estrutura, né? Uma questão interessante que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: investir em dividendos não é a mesma coisa que investir em ações. Porque, na verdade, você pode ter outros tipos de ativos que distribuem com regularidade algum recurso. Por exemplo, fundos imobiliários. Fundos imobiliários fazem a distribuição de recursos mensalmente. Nas ações, nós não temos essa regularidade, né? A empresa pode fazer mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, de forma irregular, ou seja, não existe uma regra, né? Nos fundos imobiliários, lá você acaba tendo essa regra mensal. E existem também títulos públicos e títulos privados que fazem a distribuição dos juros, né, semestralmente ou anualmente. Então você tem outras formas de trabalhar dividendos que não com ações. Então, investir em dividendos não é necessariamente investir em ações. Esse é um aspecto interessante para a gente observar. Ok? Um detalhe que nós precisamos chamar a atenção quando você fala em dividendos ou dividend yield, que é exatamente aquele carinha utilizado para você escolher os ativos que vão compor a sua carteira, é que podemos ter uma pegadinha, a pegadinha do dividend yield, né? Você pode ter empresas que estão com o dividend yield alto, mas ele pode ter sido momentâneo por conta de uma distribuição esporádica, né? Ou ela até fez uma distribuição de ativo de recursos mais expressiva para atrair investidores, né? Então nós temos que cuidar. Você não pode exclusivamente olhar o dividend yield para escolher um ativo que vai compor a sua carteira, né? Até mesmo porque, ora, se o meu dividend yield lá ele foi calculado com base no preço da distribuição, sobre o preço da ação, o que pode estar acontecendo é exatamente uma desvalorização do negócio. Um negócio que mantém uma regularidade na distribuição de recursos, mas ela está perdendo espaço no mercado, dividindo e diminuindo o seu valor de ação. Ok? Então são os cuidados que nós temos que ter. Tá? Dividend yield não representa necessariamente uma empresa consolidada, né? E não representa necessariamente uma boa pagadora de dividendos. Você tem que olhar historicamente e os demais dados daquele negócio. Ok? Então é isso, pessoal. Estudem um pouco mais, pensem em dividendos. É uma boa forma de impulsionar os seus investimentos. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.